E aí, pessoal, estamos aqui iniciando mais um dia de prosa e, como sempre, estou com ele, Joninhas Duarte. E aí, Jonas, o que temos para hoje? Vamos começar pelo começo, né? Perfeitamente, como sempre. Abaixo de Deus, quem é abaixo de Deus faz tudo isso acontecer, que são nossos colaboradores, patrocinadores, amigos e influenciadores. Perfeitamente. Temos Influenciadores, né? aqui, não, olha assim. Maria Pitanga. Maria O Pitanga. melhor açaí. Eu não sei nem se pega, mas que pega. O melhor da cidade, o melhor da região e, quiçá, do Brasil. Ramonzinho, um abraço, viu? Você é o cara, meu irmão. Ramonzinho tava no festival ali, tomando chuva e achando bom. L Tenório Engenharia, aquele negócio, né? Pensou em construir qual? Pensou em casar, né? Separar. Casei, quero morar onde? Constrói com o Léo, que o Léo já separa tudo direitinho aqui, ó. Quarto da mulher aqui. Enfim, separou. Léo, me ajuda aqui que a mulher ficou com a casa. Léo Tenório. L Tenório Engenharia, na pessoa do Léo Tenório. Maravilhoso, cara, fantástico. Ponto VIP. Embalagens, a melhor. Pai, bicho, se você tem um seu negócio e pretende botar assim, vou fazer a entrega, vou botar uma sacolinha. Sacolinha, quentinha, copo descartável, guardanapo, o que mais? Farinha, margarina. Cadê aquele copo, hein? Micael? Aquele copo do Ponto VIP. Ponto VIP embalagens na pessoa de Gustavo Tenório. O orgulho de Nivaldo. Temos também aqui Ponto do Trigo. Alimentando mais da metade do estado das Alagoas. Neto Tenório chegando junto aí, ó. Se você come direta ou indiretamente. Se come pão, é Ponto do Trigo. Pizza. Ponto do Trigo. Sanduíche, que é o pão, né? Ponto do Trigo. Salgadinho. Ponto do Trigo. E por aí vai. Ponto do Trigo. Ponto do Trigo. Neto Tenório, os 3 filhos de Nivaldo aí representados. E, para continuar aí nesse segmento, Padaria Jardim Brasil. Marcial Botafoguense doente ali gosta. Marcial e Marcela. Porque na Jardim Brasil ali, inclusive eu moro ali perto, o pão sai quentinho, sai na hora. Uma hora dessa deve estar cheirando lá um pãozinho amanteigado. O melhor pão Xuxa da região. É lá, viu? Uma manteigada também. E na Nossa Senhora Aparecida também, né? Que perto lá no Eucalipto. Pertinho ali da como é? Da igreja. Da igreja Nossa Senhora Aparecida. Na igreja vocês vão entender aí o significado, né? A igreja. Inclusive chegou lá, parece que você tá em Aparecida. Exatamente, tem uma réplica original, oficial. Certeza. Será que existe réplica original? E temos também JC Churros, nas pessoas de Jéssica, César e Emílio. Um abraço pra vocês aí. E Gustavinho, continua aí. Continuando aqui, vamos falar do nosso amigo Mourinha, né? Precisou de material de construção, você vai aonde? Vamos no Mourinha, no Mouraço. Na Vieira de Brito. No Mouraço, na Vieira de Brito. E ele dá um descontozinho, um preçozinho. Só é dizer aqui que é seguidor, que acompanha o nosso canal. Ele vai dar aquele precinho lá e depois 87% de desconto. Eita, tá bom. Menino, ser cuidado aí, se aí não vincular, viu? Esquece, corta. Um abraço também pro meu amigo LF Comércio, Leandro Ferro. Uma potência, o atleta. Conhece o atleta. Você ainda não conheceu ele, né? Não, pessoalmente não. Só de status estrela. Ele que é o cara que pedala, né? É o triatleta, né? Pedala, corre nada. Com certeza. O cara é fera. Clube Man, Leozinho. Léo Pessoa. Precisou de vestimentas adequadas. Estamos sempre na moda, né, bicho? Quer tá na moda, vai na Clube Man. Exatamente. Léo Pessoa. E, ó, um abraço aqui pra ele, ó. Esse cara, além de tudo, ele é um fofo, né? Esse cara sabe fazer as coisas, sabe fazer as coisas acontecer. Ele gosta da pizza, como é que se diz? Bem feitinha, né? Bem feitinha, é? Ele sabe. Lembrei. Bom, podcast Música Boa, toda quinta-feira está no ar. Inclusive, eu assisti ao último episódio, tá fantástico, viu? Só artista de primeira, bicho. Palmeiras é uma terra abençoada, viu? Manoel vai trazer o quê? E Digifotos, né? Que é esse cenário aqui, um dos cenários, né? Que fique bem claro isso. Que aqui temos esse cenário onde a gente faz esse maravilhoso podcast Dia de Prosa. E além das outras áreas ali de filmagem, de fotos para sua criança, para seu bebê. Viu, Jonas? Perfeito. Um abraço também para nosso amigo, cadê? Pega aí, ó. Soares Pneus, Adriano do Mignon e Posto Ipiranga do Mignon, na Vila Maria.
Precisou abastecer, eu tô precisando até abastecer, ó. Sair daqui, botar uma gasolinazinha de primeira, usa o Baratão, viu? Que é o aplicativo Baratão, que fica naquele precinho de estudante. Eu Perfeito. não vou dizer aqui os valores aqui para não errar, mas Não, fica abaixo, pelo menos a última O que vez, você fica pensou abaixo aí de é 100 menos. reais. É menos do que você pensou, É. por isso. É muito barato. Assim, na minha opinião, o mais barato aqui da região. É isso, pessoal. Ô, Jonas, eu fiquei sabendo, me disseram lá na academia que você tinha um curso de dança, é? Você soube? O Will falou, disse, ó, Jonas tem um curso de dança de 15 segundos. Aprenda a dançar todos os ritmos. Depois eu prometo mostrar aqui ao pessoal. E agora, Jonas? Continuando aqui, estamos com quem? Hoje nós temos uma presença abençoada aqui. Satisfação. Primeiramente, gostaria de agradecer muito de o senhor ter aceitado o convite de participar aqui conosco hoje. Mas gostaria que o senhor se apresentasse aqui para os nossos inscritos e seguidores. Por favor. Calma, padre, licença. Pensou em respirar, Joninhas? Ele tá rindo aqui, ó. Tô respirando. E pensando em respirar, eu lembro de quem? Sion, a clínica do meu amigo Márcio Henrique, pai. E Márcio Henrique, filho, vulgo Marcinho. Gente, a gente não pode esquecer, não. Respirar é com eles, é pulmão, né? Negócio como é pneumologista, os caras, pneumologista. Um abraço, lindo. Esperamos vocês cara aqui, viu? Doutor Márcio e doutor Marcinho. Em breve novidades, viu? Mas, padre, por favor, dê sequência aí. Desculpe, dê sequência aí. Tá certo, sou o padre Leandro Marques, pároco da paróquia de São Vicente de Paulo, aqui na cidade de Palmeira dos Índios. Atualmente estou à frente do Colégio Diocesano Sagrada Família e tenho trabalhado nestes últimos anos na seara da educação aqui na nossa cidade, dentro de nossa diocese de Palmeira dos Índios. É uma grande satisfação poder estar aqui participando deste momento com vocês. Satisfação toda nossa, né, Joninha? Exatamente. A gente começa assim, primeiro agradecendo, né? A presença do senhor aqui, a disponibilidade. Sabemos que a agenda do senhor é muito corrida, enfim. Mas vamos começar. Quando é que o Leandro, antes de se tornar padre, decide se tornar o padre Leandro? Muito bem, então antes do padre vem o cristão, né? Então sempre fui um menino de muita fé, nascido em lar cristão, católico, tá? Minha família sempre foi uma família praticante, uma família fiel, uma família sempre presente na igreja, e obviamente o testemunho de meus pais, de meus familiares, contribuiu bastante para que mais adiante eu fosse criando essa consciência cristã, e quando da minha juventude fiz a tomada de decisão de ingressar no seminário. Então já tinha tido um bom desenvolvimento na vida, não é? Entrei no seminário com 22 anos de idade, já tinha terminado o meu curso universitário de letras, não é? Aqui na UNEAL, já trabalhava também na área de educação, já era professor, e com 22 anos ingressei num seminário. Então, a partir daí, foi uma trajetória longa. Hoje, para ser padre, você precisa passar por uma boa temporada de preparação, de estudo. São aproximadamente 8 anos. Então, é um período, digamos assim, um tanto longo. É um ano de estudo propedêutico, depois 3 anos de filosofia, 4 anos de teologia, depois ainda tem um ano que nós chamamos de etapa de síntese, que é o período de estágio, e só depois disso que a gente é ordenado sacerdote. Então são 8 anos, longos 8 anos de preparo, de estudo, de vida pastoral também, para a partir de então a gente ser ordenado. Uma curiosidade que fica, padre. Por exemplo, com 22 anos o senhor ingressa no seminário, é isso? Com 22 anos. Mas quando o senhor já sempre sentiu vontade de ser padre? É interessante, porque quando eu tinha mais ou menos uns 14 anos de idade, eu já pensava. Só que eu era muito tímido. Então, por exemplo, eu nunca fui coroinha, tá? Embora eu admirasse muito o serviço do altar e tal, mas eu era muito tímido, então muito recatado, e tinha dúvidas também, né? Tinha dúvidas, pensava na questão do matrimônio. Eu também sempre fui muito fascinado pela paternidade, sempre achei isso algo extraordinário. Então, no período de adolescência, eu tive um pouco esta dúvida, este confronto mesmo. Isso daí precisou ser amadurecido.
tive uma rápida experiência de namoro também. E depois, quando eu já estava trabalhando, eu pensava que não iria mais ser padre, tá? Então, quando eu estava com 19 anos, já estava trabalhando como professor, prestes a concluir a minha faculdade, e tinha alguns planos, alguns projetos, pensava um pouco no mestrado, na área também de literatura, de letras, são áreas que me aprazem muito, gosto muito de literatura e tal. Escrevo algumas coisinhas bobas, etc. Mas quando cheguei aos 20 anos, aí de repente houve uma oportunidade de fazer um encontro vocacional com os claretianos, que é uma congregação religiosa, e a partir de então eu fui discernindo e não teve como fugir. E de fato tomei a decisão, tive que deixar trabalho, tive que concluir a minha faculdade, concluir direitinho e tal, e aí ingressei no seminário de fato. Então, uma experiência muito bonita e muito tranquila, na verdade. Todo o processo formativo da igreja respeita a nossa liberdade. E é claro que quando você entra no seminário, não quer dizer que você será necessariamente padre. Você está ali para discernir, entende? Então, há todo um tempo. Inclusive, tem pessoas que desistem no meio do caminho, como há pessoas também que são convidadas à igreja a buscar uma outra vocação, porque a igreja também, ela como mãe e mestra, tem essa responsabilidade de discernir, de ajudar a discernir e também de se posicionar quando percebe que o candidato ao sacerdócio não tem os elementos necessários para que ele possa assumir aquela vocação. Afinal de contas, vocação acertada, vida feliz. E vocação que não é acertada, seja em qual âmbito for, no matrimonial, no sacerdotal, vai trazer problemas sérios para aquela pessoa e também para outras pessoas. Então é um processo muito importante. Hoje em dia nós percebemos que a nossa juventude, aqui e acolá, falta um pouco este prumo na vida, tá? Então a gente realmente se conhecer os nossos dons, os nossos talentos, a gente realmente olhar para dentro de nós e perceber aquilo que nós podemos contribuir para a humanidade, para as pessoas. Então a vocação está muito ligada à realização pessoal. E não apenas à realização pessoal, mas também a correspondência a um desígnio divino, porque nós nos vemos como escolhidos da parte de Deus. E eu não me refiro apenas ao sacerdócio, mas também ao matrimônio. Cada ser humano é um dom especial de Deus, e Deus tem um projeto, um desígnio de amor, um plano de amor para cada ser humano, para cada homem, para cada mulher. E o grande desafio no mundo de hoje é, nesta turbulência de tantas realidades que nós encontramos, o ser humano se encontrar. Quantas pessoas estão como que perdidas, não têm um prumo na vida e de repente acabam desperdiçando o dom inestimável da sua existência terrena, que tem prazo de validade, porque nós nascemos e sabemos que vamos morrer, e nós temos esse período para construir a nossa história. E não apenas, repito, construir a nossa história, mas fazer a vontade de Deus, porque a vontade de Deus para o ser humano, ela é santa, ela é feliz. Quando nós realizamos a vontade de Deus em nossa vida, Gustavo e Jonas, nós encontramos de fato a realização de nossa vida. Mas quando nós ignoramos ou fugimos dessa vontade, a gente fica infeliz. Santo Agostinho, por exemplo, é um exemplo nítido disso, porque Santo Agostinho viveu cerca de 30 e tantos anos longe de Deus. Ele gastou toda a sua juventude em filosofias, em teorias, em uma vida inclusive desregrada, né, até de devassidão mesmo, em vários sentidos, e um grande vazio. Agostinho foi retórico, foi filósofo, foi orador, enfim, um homem de um cabedal intelectual tremendo, de uma grande capacidade, mas um grande vazio existencial. E depois ele encontra Deus, ele tem um relacionamento, um encontro pessoal com Jesus, com a sua palavra, e aí ele se converte. A frase clássica de Santo Agostinho é esta, eu poderia partilhar aqui com vocês: Senhor, fizeste-nos para ti, e inquieto está o nosso coração enquanto não repousar em ti. Veja, é a busca de cada ser humano. Blaise Pascal, um filósofo matemático renascentista, ligado muito à física, todo professor de física conhece bem Blaise Pascal, e Blaise Pascal vai dizer: o ser humano traz dentro de si como que um buraco negro do tamanho de Deus, que apenas Deus pode preencher. Então esta é a grande busca do ser humano também. Quando nós buscamos realização, quando nós buscamos felicidade, quando nós buscamos plenitude de vida, no fundo, nós estamos buscando Deus.
é uma marca que Deus colocou no coração humano. Então é próprio do coração humano buscar o Senhor, ir ao encontro desse Deus, não é? E encontrá-lo. E aí nós podemos encontrar Deus de várias formas, não é? Nas pessoas, na própria criação também nós percebemos os rastros de Deus. Mas, sobretudo, para nós que temos fé, encontramos o Senhor na sua revelação. Deus se revela através da Sagrada Escritura, se revela através do anúncio do Santo Evangelho, não é? Falou antigamente pelos profetas e nos últimos tempos falou através do Filho, do seu enviado Jesus Cristo, o Filho unigênito amado do Pai. E ele veio nos trazer a vida eterna, não é? E essa é a missão da igreja hoje, anunciar o Evangelho, proclamar Jesus Cristo, para que assim as pessoas possam cada vez mais conhecer esse Deus maravilhoso, o seu amor, a sua graça benfazeja, que se derrama sobre cada um de nós. Então essa é a nossa trajetória, não é? Então como sacerdote, sou muito... Trajetória. como sacerdote, sou muito grato a Deus por me dar essa oportunidade, né, de falar do amor de Deus, de estar a serviço da sua Santa Igreja e de poder empregar a minha vida pelo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, não é? E aí a gente está nessa aventura chamada história, conhecendo pessoas, encontrando pessoas e plantando a semente da fé, e com as tristezas e as alegrias, com as conquistas e as derrotas do nosso tempo, porque o ser humano é este ser quebradiço, capaz de tantas coisas nobres, mas ao mesmo tempo com tantas fragilidades, a gente também não perder a dimensão de ser humano, não é? De ser humano, e poder caminhar com Jesus que nos ampara, que nos guia, que nos ilumina no caminho da vida. É isso. Bom, agora eu vou refletir Eu aqui acho que- meia hora. Quanto- Eu fico. A senhora falou uma coisa interessante no começo aí, Uhum. sobre a questão de já ter se relacionado. Rapaz, É. esse cara tava no mesmo pensamento. Uhum. Diga, era a minha pergunta, né? É. Lá. Mas assim, você quer? Faça, eu já Não, falei. eu ia perguntar se o padre já namorou. Mas aí ele já disse que já namorou. E como foi essa experiência de namoro? Em que idade foi? Uhum. Onde está essa moça? Será que ela vai estar nos escutando hoje? Você ainda... Não sei o paradeiro, né, desta moça, mas sim, todas as experiências são muito válidas, não é? E a gente não deve ter medo de ser humano, tá? Às vezes as pessoas ficam um pouco preocupadas, até demais com relação ao padre, ou então também, não sei, o tipo de idealização que tem do sacerdote, que pensa que o sacerdote não tem sexualidade, é um ser assexuado. Uhum. Então o padre é um homem, tá? Um homem consagrado, obviamente. Então nós não anulamos de forma nenhuma a nossa sexualidade. Nós temos o voto do celibato, a promessa do celibato, que na verdade é um carisma que deve ser cultivado, tá? O padre, ele é célibe. O que é o celibato? O celibato é uma disciplina eclesiástica da Igreja Católica, tá certo? Onde os seus ministros, eles não casam, tá? Então nós fazemos este voto e nós não nos casamos. E por que nós não nos casamos? Seguindo o exemplo do próprio Senhor Jesus Cristo era célibe, ele não se casou, tá certo? O apóstolo Paulo também não, e a igreja sempre teve, isto está na Sagrada Escritura, São Paulo na carta aos Coríntios, capítulo 7, vai dizer, o homem casado se preocupa em cuidar da sua esposa e dos seus filhos, da sua casa, e o homem solteiro, ele se dedica de coração indiviso às coisas do reino dos céus. Jesus também no Evangelho de Mateus, capítulo 19, vai dizer, diante de uma querela, sobre o divórcio. Então veja que já naquela época a questão dos relacionamentos era difícil, né? Então até hoje também não é fácil se relacionar, mas o relacionamento é algo fantástico, tá? E o matrimônio também, tanto é que na Igreja Católica, tanto o matrimônio quanto a ordem são 2 sacramentos. É coisa santa. Família é coisa santa, o matrimônio é coisa santa e a ordenação sacerdotal também. Então, são os sacramentos do serviço, a ordenação sacerdotal, a ordem, como nós assim o chamamos, e o matrimônio. Então, lá no capítulo, permita-me. Então, lá no capítulo 19 de São Mateus, há uma querela sobre o divórcio, não é? E depois os discípulos dizem assim para Jesus, né? Simão Pedro diz assim para Jesus: diante dessas dificuldades todas de divórcio e tal, seria melhor o homem não casar. Aí nosso Senhor Jesus Cristo vai dizer assim: nem todos são capazes de compreender essa realidade.
E depois Jesus dirá: há eunucos que nasceram eunucos pela natureza. Não é? Sabe o que é um eunuco? Não sabe, Jorge? Ah, sei. O que é um eunuco? O eunuco é o cara que é um. É o eunuco, né? O cara que não tem a coisa, né? É isso? Ele tem a coisa, não tem parte da coisa, digamos assim. O eunuco era aquele homem que era castrado, tá? Então vamos voltar um pouquinho aqui para o Antigo Testamento. Vamos para o Antigo Testamento. Meu filho sabe que Salomão tinha um harém com mais de 700 esposas. Então, veja, Como é que os Salomão reis... aguentava acordar no os domingo de reis- manhã, depois de uma briga? Olha lá. Depois a senhora não desce a lenha em você, viu? Então, o que é que acontece? Antigamente, os reis, não é, eles tinham, portanto, várias mulheres, eles formavam seu harém. E no harém, eles colocavam a pessoa do eunuco. Então, para ele colocar sob responsabilidade de um homem as suas mulheres, aquele homem deveria ser castrado para não haver nenhum tipo de assédio e não molestar as mulheres. Então, aquele homem, que era um homem forte, etc., ele era castrado. Então, era o eunuco. O eunuco também, geralmente, ele tinha a língua cortada, porque o que ele ouvisse ali da intimidade do rei, ele não diria nada a ninguém. Tanto é que... Você queria ser o eunuco? Rapaz, Eu tão acho que perto não, e tão né? longe. Que tão negócio. perto e tão longe, né? Aparentemente num paraíso cercado de mulheres, mas inado, né? Condenado. Incapaz, condenado e além do mais mudo. Então o eunuco era essa pessoa, era um guardião das mulheres do rei, tá? E portanto ele era castrado. Uma nota histórica que talvez não chame a atenção, o criado mudo que nós temos na cama, tá certo? Aquele móvelzinho que a gente coloca ali, ele remonta ao tempo da escravidão, onde se tinha um criado mudo, que era um criado sem a língua, tá? Que ele ficava ali do lado da cama do seu senhor para trazer água, alguma coisa do tipo. Então os tempos foram mudando, obviamente, ficou o costume de ter aquele móvel e deu-se o nome daquele móvel que fica do lado da cama, a cabeceira da cama, de criado mudo, né? Então, só esse lance histórico para compreender um pouquinho. Mas voltando para Jesus, então nosso Senhor lá no Evangelho vai dizer: há eunucos que nasceram assim pela natureza, ou seja, nasceram estéreis. Há eunucos que foram feitos pelos homens, ou seja, foram castrados pelos homens. E há eunucos que assim se fizeram por amor do reino dos céus. É nesse sentido que se enquadra, por exemplo, a dimensão do celibato sacerdotal. Então, eunucos que assim se fizeram por amor do reino dos céus. Ok? Ou seja, nós abrimos mão do casamento nesse sentido por amor ao reino dos céus, para servir de coração indiviso a causa do evangelho, a causa do reino dos céus, ok? E isso, em hipótese alguma, vai também supor que nós anulemos a nossa sexualidade. Tanto é que para ser ordenado padre, há esse critério. Tem que ser um homem hábil, tá? Tem que ser um homem de verdade, tem que ser varão, tem que ser batizado na Igreja Católica. Então, é uma pressuposição, tá certo? É uma premissa que nós estejamos com todas as nossas faculdades mentais, fisiológicas, perfeitas, entende? E é nesse sentido, nós abrimos mão de um aspecto da sexualidade, ok? Que é o sexo, tá? É disso que nós abrimos mão, nesse sentido, e do casamento. Isso para se dedicar de coração indiviso à causa do reino dos céus. Obviamente que é uma disciplina eclesiástica, tá certo? Na igreja cristã ortodoxa, na igreja católica ortodoxa, há padres casados, mas veja, padres que são homens casados, tá? Que depois se ordenam padres, tá? Isso na igreja de rito oriental, na igreja grega ortodoxa, há essa realidade. Dentro da igreja católica, as pessoas confundem, às vezes, com a questão do diácono. Nós temos diáconos permanentes, que são homens casados. Então, para ser padre, eu primeiro sou ordenado diácono. Então, eu fui diácono por um tempo, tá? A palavra diácono, diáconos em grego, significa servidor. Diaconia é um serviço que se presta, tá? Então, o diácono, ele pode ser transitório e pode ser permanente. Então, quem vai ser padre, ele é diácono transitório. Ele passa pelo diaconato por um período de 6 meses a 1 ano, e depois ele ordena padre. Agora, um homem casado, por exemplo, né? Você é casado, você já criou seus filhos e tal, você pode ser um diácono permanente.
E aí você pode usar, inclusive, a túnica, pode usar a dalmática, que é a veste própria do diácono, e pode realizar alguns sacramentos, como, por exemplo, o batismo, o casamento, tá? Pode distribuir a Sagrada Comunhão, pode fazer a caridade e tantas outras obras vinculadas à Igreja Católica. Mas este homem não é sacerdote, saliente-se isso, porque as pessoas de repente podem encontrar, eita, é um padre ali casado. Não, ele é um diácono permanente, ele tem família, tá? Ô, padre, e nessa questão do diácono, qual é a atribuição que diferencia ele do padre, assim, que só o padre pode fazer, que o diácono não chega? Pronto, então vamos lá. Aí a gente já vai para o sacramento da ordem, ok? Então, como eu falei para vocês, a igreja tem 2 sacramentos dedicados ao serviço. O matrimônio e a ordem. Né? Só para recapitular, são 7 os sacramentos da Igreja Católica. Então, o primeiro sacramento é o batismo, depois crisma e depois primeira Eucaristia. São chamados sacramentos da iniciação cristã. Esses 3 sacramentos, penso que todos vocês aqui os possuem. Com esses sacramentos, nós nos introduzimos de fato na vida cristã. O batismo, o santo batismo pelo qual se recebe a fé em Cristo Jesus, a confirmação, que é a crisma, tá certo? O sacramento da crisma, quando o jovem tem 14 anos, ele recebe esse sacramento, e o sacramento da primeira Eucaristia, que é o sacramento da comunhão, da intimidade com o corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, na hóstia consagrada, a comunhão que nós recebemos em toda a Santa Missa. Então, os sacramentos da iniciação cristã. Depois nós temos os 2 sacramentos do serviço, que são estes que eu acabei de falar. O matrimônio e o sacramento da ordem. Por que eles são chamados sacramentos do serviço? Porque eles estão ordenados à edificação do povo de Deus. Eles servem para constituir o povo de Deus. Tá? O sacramento do matrimônio é uma bênção na qual nós temos o surgimento das famílias. É dentro do matrimônio que se constitui a esponsalidade, ser esposo, ser esposa. É dentro do matrimônio que surge a prole, então os filhos, que é um dom de Deus. Dentro do matrimônio, portanto, nós temos a constituição sagrada da família. Ali nasce a família. E a família, os esposos, no amor dos esposos, eles são chamados, conforme diz São Paulo na carta aos Efésios, capítulo 5, eles são chamados a ser exatamente esse reflexo do amor de Cristo para com a igreja. Da mesma forma que Cristo se entregou para a sua igreja, os esposos são chamados a se entregar um ao outro mutuamente, tá? E depois o sacramento da ordem, que é o meu sacramento, e nesse meu sacramento nós encontramos, então, o serviço para a vida de vocês, não é? O sacerdote serve aos fiéis. Esse é o objetivo, tá bom? O padre, ele é um grande servidor. O meu sacerdócio, o meu ministério, ele existe em função da vida de vocês, tá? Para contribuir para a santificação de vocês, para anunciar a palavra, para dispensar os sacramentos, para edificar o corpo místico de Cristo, que é a igreja, ok? E depois nós temos o sacramento da unção dos enfermos, tá certo? E é o sacramento quando a gente está doente ou que está prestes a morrer também, ok? Então são os 7 sacramentos da Igreja Católica. E o sacramento tem um da confissão também, perdoe-me, acabei esquecendo, o sacramento da reconciliação, que são os sacramentos de cura, né? Reconciliação ou confissão, onde se tem o perdão dos pecados, e o sacramento da unção dos enfermos. Aí, voltando agora para o sacramento da ordem, nós encontramos 3 níveis: o episcopado, o presbiterato e o diaconato, ok? Então, os 3 níveis constituem o mesmo sacramento, agora em níveis diferentes. Então, a plenitude do sacerdócio católico está na pessoa do bispo, tá? Então, o bispo tem a plenitude. O bispo é o sucessor dos apóstolos, ok? Então, nós temos o bispo, depois nós temos o presbítero, que é o padre, tá? O padre, ele colabora com o bispo. O padre, ele existe, o seu sacerdócio está em função do sacerdócio do bispo, digamos assim, porque o padre está para fazer as vezes do bispo, tá? O nosso sacerdócio está ligado ao sacerdócio do bispo, que tem a plenitude. E o diácono, tá? O diácono, ele é o servidor da palavra. Então, o que é que diferencia? O que é que um diácono faz diferente de um padre? O que é que o padre faz e o diácono não faz?
O padre celebra a missa, o diácono não pode celebrar a missa. O padre atende uma confissão, o padre confessa e absolve os pecados, o diácono não pode fazer isso, tá? O padre dispensa o sacramento da unção dos enfermos, o diácono não faz isso. Então, de sacramentos, o diácono só faz 2. O batismo, ele pode batizar, e o matrimônio, ele pode assistir matrimônios, tá certo? E fazer homilias, fazer celebração da palavra. É por isso que o diácono sempre está portando o evangeliário, que é o livro dos 4 evangelhos. E o diácono também está para dar assistência litúrgica ao bispo, tá? Então são essas, em síntese, as funções do diácono. Ô, padre, eu só não entendi bem, assim, na questão de celebração, o diácono, ele pode celebrar uma missa? Não. Não, Apenas quem celebra a missa é o padre e Tá. o bispo. Tá? entendi. E, assim, eu já ouvi falar, não sei explicar, mas assim, o celibatário, né? Porque você falou do Certo. celibato, Isso. existe a pessoa que não é diácono, mas ele pode ser um celibatário, alguma coisa do tipo? Pode também, pode. Mais uma vez, recobro aqui a dimensão do carisma. Então, o celibatário, o celibato, ele deve ser visto sempre como carisma, tá? Não pode ser uma forçação de barra. Sim, Ah, é bonitinho, eu vou. Não, né? É um carisma dado por Deus, discernido pela pessoa, e aí a pessoa também precisa cultivar este dom, este carisma, tá certo? Então, nós temos sim leigos, missionários, pessoas que descobrem este chamado e que vivem uma vida devotada. E há pessoas também que não têm um voto oficial de consagração, tá? Mas que vivem solteiros, nós temos na sociedade de maneira geral. Então é um estado de vida também que a igreja respeita e que tem como contribuir também para a sociedade, para as pessoas, tá? Eu acho que nas famílias nós encontramos, por exemplo, aquela senhora que não casou, até tem aquela que não casou porque virou realmente, foi para titia, ficou pra e tem titia. aquela pessoa que não casou porque realmente teve uma vida devotada, né, a um trabalho, a uma profissão, né? Nós encontramos, por exemplo, uma pessoa ligada à medicina e que fez da medicina a sua grande devoção, a sua grande vocação, Sim. e ali não se casou. Nós temos cientistas, nós temos pessoas que de repente se dedicam a uma área específica com uma paixão tão grande e ali fazem, não fazem um voto, como eu falei, não é um voto religioso, mas se dedicam então a matizes, digamos assim, disso. E dentro da igreja há comunidades de vida, há situações onde alguns leigos abraçam também o celibato e fazem também um voto. E a igreja abençoa isso e ajuda também, porque são iniciativas, são chamados de Deus que nos edificam na fé e que somam também. Essa questão que o senhor falou aí é até puxando para a atualidade agora, né? Eu via muito, quando eu era mais novo, que o sonho da menina era casar, entrar na igreja e tal, e tal, e tal. Atualmente, acho que a sociedade ela caminha por outras estradas. Como a igreja vê isso, essa questão do casamento tá, eu vejo que o casamento tá até um pouco enfraquecido, assim, a vontade da menina de casar e tal. Como a igreja vê esse aspecto? E eu até complemento, porque como o padre no caso, diretor da Sagrada, não é isso? Sim. Até complemento que ele ainda tem, tanto ele tem a visão como padre, né, como igreja, como tem a visão como diretor de uma escola. Verdade. Então vamos lá. É interessante que aqueles que geralmente se preocupam, tem muita gente que se preocupa, eita, porque o padre não casa, o padre poderia casar e tal. E a gente vê hoje que as pessoas também não querem casar. Então é uma grande contradição, tá? Então o que é que está acontecendo? Nós vivemos uma época de crise. Não é o celibato que está em crise, não é o matrimônio necessariamente que está em crise. As pessoas que mais querendo uma vinculação, querendo responsabilidade, meu filho, esse é o problema, entende? Então, Bauman, um grande sociólogo, vai falar muito da sociedade líquida, onde os laços vão se fragmentando, onde aquilo que antes era algo sólido, firme, forte, hoje já está se tornando muito ralo, está se liquefaz muito facilmente, se esvazia pelas mãos. Então, o que é que está acontecendo? Falta uma vinculação. Quando a pessoa se casa, o que é que o padre diz? Para sempre, até que a morte os separe.
Então nós vivemos uma época onde as pessoas estão muito ligadas à sensação momentânea, ao imediatismo, aos prazeres imediatos apenas. Só que isso é um grande engano, uma grande ilusão também, entende? Isso não preenche a nossa alma. E hoje as pessoas não estão mais se preparando para compromissos, não é? Falo isso grosso modo, sem também estar julgando nem condenando, pelo amor de Deus, quem somos nós para fazer isso. Mas a gente percebe uma fragilidade muito grande nas pessoas, entende? Sobretudo para vinculações permanentes que exijam perseverança, que exijam sacrifício, que exijam doação de si. Então, o matrimônio, por exemplo, é um caminho fácil? Claro que não é. Em um matrimônio você tem renúncia, em um matrimônio você tem sacrifício, em um matrimônio você tem doação de vida, você tem projeto de vida, entende? Mas hoje a gente percebe que quase sempre se pensa muito no imediato e não estamos mais projetando a vida para um futuro duradouro. E isso é um grande problema, porque isso vai enfraquecer também as nossas relações. Então, essa superficialidade nos relacionamentos, esta forma um pouco também egoísta de viver a vida, o Papa Francisco, de saudosa memória, falava muito da dificuldade hoje dos filhos, ok? Os casais não querem mais ter filhos. E qual é a mentalidade moderna? Eu não quero ter trabalho, eu não quero ter dor de cabeça. Tem gente que não quer ter filho porque quer ficar sempre em forma. Então, na cabeça dessa pessoa, a forma física, que um dia vai se acabar, porque nós não somos eternos, você pode até cuidar da sua barriguinha, das suas estrias, mas inevitavelmente ela virá. Ela virá inevitavelmente, entende? Acho que é o Jonas Mas, aqui, ó. então, Não Jonas, ficou grávido, né? graças a Deus, né? Porque seria... Tô bem feitinho Então, ainda, o cara. que é que ocorre? Então, de repente, as pessoas pensam isso, colocam em primeiro lugar as coisas transitórias e acabam abrindo mão daquelas coisas que realmente valeriam a pena ou que deixariam um contributo bem maior para si próprias também. Então, esse tipo de pensamento acaba gerando isso. Aí o Papa Francisco ele falava o seguinte, hoje se tem o afeto programável, o programado. É mais fácil você ter animais, ser pai de pets, não é? Os animais é um dom de Deus, devemos cuidar dos animais. Eu tenho meus bichinhos de estimação também, tenho um carinho muito especial por eles, tá? Mas aí é mais fácil você dizer assim, eu vou ser pai de pet do que vou ser pai de uma criança. Porque a criança não vai ser programável. O pet você coloca a ração, dá o carinho, deixa lá, leva para o pet shop e pronto. Mas a criança não. A criança você tem que educar, você tem que cuidar. A criança tem um risco. Tem um risco. O filho traz um risco para você. Então, essa realidade a gente vê muito presente no mundo atual. Entende? E é um grande problema. Então, hoje a gente tem uma crise, tá? Então, tanto no matrimônio quanto no sacerdócio, às vezes, então o problema não é o matrimônio, não é o celibato em si, mas é a visão que as pessoas estão tendo, a forma como a sociedade, talvez um pouco egoísta, talvez um pouco egocêntrica, entende? O mundo do conforto, e aqui a gente percebe, tá gerando essa comodidade geral, tá? Que a gente está esquecendo o sentido da vida. O sentido da vida. Então a gente não foi feito para as pantufas. É o cardeal Tolentino, um grande cardeal, poeta português, ele diz o seguinte, o sofá e as pantufas nos estragam. E nos estragam mesmo. Nos estragam. Não é? Uma vida extremamente confortável, não estou dizendo que é para a gente se matar de trabalhar, não. Mas uma vida de muita comodidade tira o sentido da vida. Porque o sentido da vida é você se doar. O sentido da vida é você se gastar pelas pessoas. É isso que preenche. O amor verdadeiro é doação. Por isso que Jesus vai dizer no Evangelho de João, ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelo amigo. Tá? Então, amar é dar a vida. Só que a concepção de amor que nós temos hoje, qual é? É sensação, é sentimentalismo, é romantismo apenas. Romantismo não alimenta ninguém. É importante, faz parte do namoro, é bonito, faz parte, é uma dimensão, mas não é o essencial. Amor verdadeiro é doação de vida, amor é compromisso, amor é pacto, amor é aliança. Por isso que quando o casal vai ao altar, o padre abençoa as alianças e eles trocam entre si essa aliança. É um pacto, entende? E um pacto de amor, de compromisso. Eu me comprometo com você, custe o que custar.
aconteça o que acontecer. Então nós perdemos essa dimensão. E isso é triste, isso é lamentável, porque vai gerar homens e mulheres vazios, preocupados mais com maquiagem do que com a vida real, entende? Então é importante a gente fazer essa reflexão também, porque nós temos uma juventude aí muito capaz, com muitos dons, com muitos talentos, e essa juventude que será mais adiante os homens e mulheres da nossa sociedade, que serão aqueles que levarão adiante a nossa humanidade. Então é importante a gente refletir sobre isso e incentivá-los também. Daí o testemunho das nossas famílias, daí a necessidade de ser um bom pai, de ser uma boa mãe, de ser um bom esposo, uma boa esposa. Tem gente que não quer casar por conta do contra-testemunho que vê dentro de casa, Sim. entende? Tem gente que não quer viver aquilo porque vê um relacionamento marital entre o pai e a mãe de péssima qualidade, triste, entende? E Que ao invés de pensar assim, deveria pensar o seguinte, que pelo menos é como eu penso, não que eu sou dono da verdade, mas o que eu vi de errado entre meu pai e minha mãe, eu tenho que modificar agora. O que eu vi de errado, assim, o que pelo menos eu achei que era errado, a criação que eu tive, o que é bom. Eu já disse até a meu pai isso. Rapaz, o que eu acredito que foi bom, eu repasso pro meu filho. O que eu acredito que não foi, eu vou pesar ali, rapaz, eu acredito que isso não foi, então não vou repassar. Mas que também fique claro para o pessoal que está nos escutando, se tiver esse egoísmo a esse ponto, realmente não case, realmente não tenha filho. Porque a partir do momento que Jonas também é casado e tem filho, eu acho que todos aqui, né? A não ser o padre, que aí ele tem muito mais filhos do que nós, né? Então, assim, a partir do momento que a gente casa, a gente já pensa, não sou só eu. Quando tem filho, mais ainda. A gente não trabalha, a gente não faz somente pra gente. A gente faz pra esposa e para o filho. Então, não adianta querer ser se for egoísta esse ponto, realmente não case. Nesse aspecto do egoísmo, era o que eu ia falar até, o senhor já abrangiu esse tema, mas também, padre, o senhor não acha que existe também estamos pulando, a juventude está pulando um pouco as fases, está indo para depois voltar, e aí acaba ficando banal a coisa, se é que o senhor me entende. Sim. A banalização do sexo, por exemplo, faz com que eu acho que antigamente essa era a cereja do bolo, né? Então, geralmente as pessoas construíam lá o que tinham que construir e os pais, a sabedoria do povo antigo. A sabedoria do povo antigo era, essa menina tá ficando moça, vamos segurar, vamos botar lá, arrumar um casamento para ela. Hoje não, hoje as pessoas já adiantam isso e acaba ficando banal o sexo, não é isso? Você não acha que isso, esse pular de estágio não atrapalha? Claro, mas nós vivemos hoje uma época de hipersexualização, inclusive das crianças, entende? E essa hipersexualização, essa sexualidade precoce, tá? O sexo precoce é também um grande problema, você está certo nesse sentido. E uma outra questão, caríssimos, sexo não sustenta casamento, viu? E o sexo não é o centro do casamento, é um elemento do casamento, tá? Um elemento. Então, um namoro que, infelizmente, não visa, primeiro, o autoconhecimento, o conhecimento mútuo, tá? A construção de um plano de vida, de um projeto, melhor dizendo, de vida, e que antecipa as coisas, vai ter um problema muito sério, porque hoje a gente tem essa dificuldade, né? Colocam o sexo antes do casamento, na época do namoro, quando casa já não tem mais graça, entende? Então, de repente, já não tem mais sexo no casamento, é uma inversão total. E, além do mais, o sexo, ele precisa ser compreendido entre pessoas maduras, equilibradas, e que saibam, de fato, o valor unitivo que o ato sexual tem. Então, o ato sexual, ele mexe muito com uma pessoa, entende? Então, é uma pena a banalização que nós vemos hoje. E o sexo não deve ser um tabu e a igreja não vê o sexo como algo pecaminoso, de forma alguma. É um dom de Deus, algo extraordinário, porque é através do ato sexual que surge a vida. Então, o ato sexual, dentro do casamento, ele está ordenado para duas grandes finalidades. A primeira finalidade é a celebração do amor. Olha que coisa linda. Nós temos o livro Cântico dos Cânticos, que enaltece o amor conjugal e até mesmo o ato sexual, né? É um livro lindo da Sagrada Escritura,
tá? Que mostra o amor de Deus para com seu povo como o amor de um esposo para uma esposa. E enaltece mesmo até o deleite, o prazer orgástico também. Então isso é extraordinário. Então o sexo dentro do matrimônio, ele tem primeiro esta função unitiva, celebrar o amor e ter essa dimensão da entrega de um para o outro. É uma entrega. São Paulo vai dizer em uma de suas cartas, o corpo do esposo é da esposa, o corpo da esposa é do esposo, é para o esposo, tá? E depois a criação da prole, tá? Depois a vida. Então, pelo ato sexual surge a vida. Então, hoje percebe-se que, grosso modo, se tem reduzido o ato sexual apenas à dimensão do meu prazer. Eu quero curtir, eu quero aproveitar, tá? E acaba gerando um vazio, porque é pecado, e o fruto do pecado sempre é a morte, o salário do pecado é a morte, e depois a gente tem também jovens que não têm o preparo psicológico, afetivo, e até mesmo um domínio sobre o seu próprio corpo para viver aquilo. E os resultados são desastrosos. E aí a gente tem, né, as doenças sexualmente transmissíveis, a gente tem também a realidade da gravidez precoce, e depois já surge para outros temas difíceis e dolorosos, entende? Então, a igreja é sábia, a lei de Deus é sábia quando pede que cada coisa seja vivida no seu tempo. Vale a pena esperar, vale a pena se preparar para aquilo que há de melhor, entende? Então, a pressa é inimiga da perfeição. E isso tem gerado muitos problemas. Encontramos jovens, mulheres, homens e mulheres, jovens, que estão em frangalhos psicologicamente porque inverteram a ordem das coisas. E depois, para você colocar a cabeça no lugar, o coração no lugar também, é complicado. Aí depois, no matrimônio, não consegue viver a fidelidade, que é outro elemento essencial e que nós não podemos perder de vista. Isso porque contaminou o coração, isso porque não teve um domínio sobre os seus próprios impulsos também, entende? Perfeito. A gente abriu aqui uma caixinha de perguntas, né? O pessoal mandou, mas antes eu vou pedir desculpa ao Gustavo aqui, que eu acho que eu vou ser cancelado antes da gente começar a dar certo. Nesse aspecto que o senhor falou aí, que o corpo da esposa é do marido e o corpo do marido é da esposa, né? Aí a gente vê hoje que os blogueiros, tá a mulher lá com a roupa, quase sem roupa. Aí o cara diz, rapaz, uma mulher dessa casada. Quando vê quem tá filmando é o marido que tá filmando. Então, tudo é a troco do circo, tudo a troco de monetização, como diz a história, né, na internet. Mas, enfim, só pontuando. Aí as perguntas fogem um pouco do nosso controle, padre. A gente joga, pessoal. Tem uma pergunta que diz assim, não sei se a pessoa vai querer que a gente diga o nome, então a gente vai preservar o nome do nosso seguidor que perguntou, mas padre tem salário? Certo. Ok. Então, como o padre não deixa de ser um homem público, então é natural que as pessoas tenham certas indagações, certas curiosidades, tá? Embora a gente procura ser muito discreto e tal. Então, o padre não tem um salário, tá certo? O padre, ele recebe uma côngrua. O padre não é um funcionário da diocese, tá bom? O padre não tem uma carteira assinada pela diocese, pela paróquia, tá certo? Então, o padre, ele não recebe salário. O padre recebe uma ajuda de custo, que nós chamamos de côngrua, tá bom? Essa ajuda de custo, esta côngrua vai servir justamente para as necessidades do padre, tá? O padre precisa cuidar da sua saúde, o padre tem a sua família também, não é? Seu pai, sua mãe, que ele pode ajudar com um remédio, alguma coisa do tipo. O padre tem direito a tirar as suas férias, o padre tem direito a descansar, o padre tem direito a comprar seus livros para estudar, o padre tem direito e precisa comprar também as suas coisas. O padre veste calças, tá? Embora vocês vejam o padre sempre de batina, por baixo da batina tem calça, tá? O padre veste calça, precisa comprar calça, sapato, essas coisas todas. Então, a manutenção digna, tá? Digna. A própria Sagrada Escritura testifica isso ao dizer que o operário é merecedor do seu salário, é merecedor da sua ajuda de custo. São Paulo também vai dizer, aquele que recebe a instrução, a catequese, divida com quem o instrui
com os seus bens. Então, a igreja é muito séria nesse sentido. Então, o padre recebe uma côngrua, tá? Essa côngrua, ela varia de realidade para realidade, tá certo? Na nossa diocese, o máximo é 3 salários, de 2 a 3 salários, mas vai depender da situação das paróquias. Temos paróquias mais pobres, temos paróquias com muitas dificuldades, temos dioceses com situações muito difíceis, então geralmente 2 salários por aí, tá? É o valor da nossa côngrua, tá? Vai Perfeito. depender, mas não excede isso, ok? Perfeito. E eu vou dar até uma dica. O padre tá pagando seu INSS? Aí justamente em virtude disso a gente à parte paga o Paga o INSS porque tem que se preocupar cuidado. também com a previdência social e com o nosso futuro, entende? Exatamente. Mas é uma vida devotada, graças a Deus, o próprio Senhor Jesus nos promete isso no Evangelho de Mateus. Não há quem tenha deixado por causa de mim e do meu reino pai, mãe, filhos, irmãos, casa, campo, bens, que não receba 100 vezes mais nesta terra, com perseguições e no século futuro a vida eterna. Então é promessa de nosso Senhor, então claro que levamos uma vida e devemos levar uma vida moderada, uma vida simples e tal. Então eu ando com um carro, o carro não é meu, eu não tenho carro, o carro é da paróquia. Quando eu saí da paróquia, deixarei o carro. Eu estava a serviço do seminário, durante 10 anos como reitor, estava com um Onix. Aí deixei o Onix, peguei agora um Argo, que é um carro mais simples, entende? Então não é meu carro. O carro lá ficou, a mesma coisa, a casa lá da paróquia permanece quando o padre sai, entende? Então somos servidores. Graças a Deus o povo é muito generoso também, não vai deixar os seus pastores passarem necessidade. É importante que haja essa consciência também, porque nós precisamos estar bem, estar com saúde para servir. A demanda é pesada, são muitas cobranças, entende? Missas a serem celebradas, atendimento que nós fazemos aos enfermos, aos irmãos que estão nos hospitais, às pessoas necessitadas, direção espiritual, ajuda também aos pobres. Então, o padre precisa não ter um trabalho para ter uma disponibilidade maior para servir os fiéis. E os fiéis devem chegar juntos também para ter um mínimo de qualidade de vida para que o padre esteja com saúde, bem e também disponível para servir. Ainda pegando padre, eu tô olhando aqui o celular, é justamente Tudo bem. as perguntas, Certo. mas estou prestando bastante atenção. Justamente no que o senhor falou aí, por que os padres têm que ficar mudando de paróquia, de igreja? Certo. Então vamos lá. Os tempos mudaram, tá? Até meados do século XX, ok? Até a década de 80, por aí, os padres passavam mais tempo nas paróquias. Primeiro porque nós não tínhamos tantos padres, também naquela época. Segundo também que as paróquias eram menores. Hoje a demanda cresceu muito. Então veja, em 1964, Palmeira dos Índios só tinha 2 paróquias, a Catedral e São Cristóvão. São Cristóvão, para você ter ideia, em 1964, se estendia até Igaci. Até Igaci, fazia parte de São Cristóvão, entende? Então imagine, com o crescimento das cidades, da população e tal, isso mudou. Hoje nós temos 6 paróquias aqui na cidade de Palmeira dos Índios. 6 paróquias. E aí na diocese também. Hoje a diocese possui 38, salvo engano, paróquias. Tá? 38 paróquias. E o bispo precisa gerir isso da melhor forma possível. Então, de repente, uma paróquia que está aqui com uma grande dificuldade e tem aquele padre que tem uma qualificação melhor e tem aquele padre que pode atender aquele problema, aquele desafio, a gente manda aquele padre para lá. Então, não se trata simplesmente de transferir a bel prazer, não. Mas o bispo precisou daquele padre naquele lugar, o padre tem que estar a serviço de toda a igreja. Então, o meu sim é para a igreja e, sobretudo, para aqueles que mais precisam. Então, por exemplo, eu me recordo que quando eu ordenei, muitas pessoas queriam que o padre fosse para uma paróquia X, o senhor podia ficar aqui e tal, mas o bispo precisava de mim no seminário. Então, eu passei 11 anos no seminário, entende? Sem paróquia. Então, era uma necessidade da diocese. Após a ordenação. Após a ordenação. Isso. Então, eu tenho que ser Só sensível às necessidades da diocese. Então, o padre
Ele não se determina, eu vou ficar nessa, ou vou escolher essa ou aquela paróquia. Não. Eu tenho que ir para onde o bispo me mandar, para onde o bispo julgar que é preciso que ali eu faça um trabalho para ajudar aquele povo que necessita. Então, os fiéis, é natural que a gente se apegue aos padres, é natural, isso é bom também, não há nenhum problema. Mas os fiéis precisam também ter essa compreensão, entende? Somos um corpo, precisamos respeitar as necessidades da diocese, as determinações também dos nossos superiores, e o povo precisa ajudar, tanto apoiando aquele que vai em missão para uma outra paróquia, como recebendo também os novos padres que vêm para as paróquias. Essa é uma decisão unilateral, é o bispo que, ou o bispo consulta o padre? O bispo consulta o padre, o bispo também conversa com o conselho, embora o bispo tenha essa autoridade de ele mesmo determinar, obviamente, tá? Tanto é que quando nós nos ordenamos, nós fazemos o voto de obediência, mas essa obediência também ela é dialogada, então não é uma imposição meramente de cima para baixo, entende? Então há diálogo também, há bom senso. É como eu falo, sempre tudo é motivado por necessidades, não é uma decisão arbitrária ou punitiva. Às vezes as pessoas pensam isso, e não é, entende? Eu Perfeito. vou fazer essa aqui. Tem umas que já foram até respondidas, né? Certo. Uhum. Por que, não sei se essa pessoa é evangélica, mas por que as imagens são tão presentes nas igrejas católicas? Uhum. Certo. Perto do seguidor. Bom, as imagens são presentes na Igreja Católica, primeiro porque elas têm um objetivo catequético muito grande, tá? E não é apenas na Igreja Católica que as imagens estão presentes, né? Desde o Antigo Testamento, Deus mandou fazer imagens também. Lá na Arca da Aliança, no livro do Êxodo, o Senhor mandou fazer querubins, entende? O Uhum. Templo de Salomão também possuía imagens até de leões, etc. E na Igreja Católica, desde o começo mesmo, a igreja fez imagens e ícones. Então, por exemplo, os primeiros cristãos, quando na época das perseguições romanas, onde o cristianismo era proibido e perseguido, estamos no século I, século II de nossa era, nas catacumbas os primeiros cristãos desenhavam cenas, afrescos do evangelho. O Cristo bom pastor, por exemplo, Jesus com o Cordeiro, é uma das imagens mais antigas, tá certo? Depois o Cristo crucificado também, a própria cruz, e os ícones orientais. Então, desde o tempo da igreja primitiva, nós temos imagens na verdade. Então, claro que com a reforma protestante houve uma crítica às imagens, etc., alguns abusos que de fato aconteciam, enfim, mas a teologia da Igreja Católica acerca das imagens é muito precisa. Primeiro, não adoramos imagens, tá certo? Imagem não tem nenhum poder sobrenatural. Todo bom católico sabe disso. É um sinal que eleva ao sagrado, é um símbolo, tá? É uma representação de Cristo, Jesus e dos santos. Estas são as imagens da Igreja Católica. Não são ídolos, ok? Não são deuses. Então são representações de cenas bíblicas, são representações do próprio Cristo, da Virgem Maria e dos santos, que são os seguidores fiéis de nosso Senhor Jesus Cristo, como São Paulo também vai dizer, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, quando eu olho para uma imagem, obviamente eu venerando aquela imagem, que é um ato de respeito e de devoção para com aquela imagem, ali eu sou levado a uma realidade superior. Então a imagem ela não se finda nela mesma, entende? Ela não deve ser objeto de culto nesse sentido de adoração. Nós não adoramos imagem alguma, como também não adoramos santo algum, entende? A adoração dentro da Igreja Católica é tão somente ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, ao Deus único e verdadeiro, tá? Os santos nós temos culto de veneração, que é um profundo respeito e também uma ação de graças a Deus pelos santos de Deus, porque o santo é obra da Santíssima Trindade, é obra da graça de Deus, ele só é santo por graça de Deus. Deus realizou maravilhas naquelas pessoas, como a Virgem Maria vai dizer no Evangelho de Lucas, o poderoso fez em mim maravilhas, santo é o seu nome, por isso todas as gerações hão de me proclamar bem-aventurada. Então, nesse sentido, nós louvamos os santos, e louvando os santos, estamos, na verdade, louvando o Criador, o Redentor, o Espírito Santo de Deus, que realizou grandes coisas na vida daqueles homens e mulheres. Perfeito. Ô, Jonas, antes de você fazer isso aí, deixa eu fazer uma pergunta minha.
Faça, cara. Faça. Fique à vontade. Padre, assim, uma pergunta bem leiga, mas morreu, tá onde? Certo. É isso a pergunta. Aham, tá certo. Dependendo, aí vem outra. Pronto, tudo bem. Bom, então, nós cremos na vida eterna, ok? Para a Igreja Católica, nós cremos na vida eterna e cremos na ressurreição. Nós Perfeito. não acreditamos na reencarnação, tá? Acreditamos na ressurreição. Então, vamos lá. Quando a pessoa morre, ela tem dois destinos: céu ou inferno, ok? Céu ou inferno. Quando morre, a nossa alma ela retorna para Deus imediatamente, tá? Então, morreu, a nossa alma é um ente imortal, ok? O corpo morre, mas a alma se separa do corpo através da morte. O corpo perece, morre, mas a alma é uma alma imortal. A nossa alma espiritual, ela é imortal. Tendo uma vida na graça de Cristo, após a morte, a gente vai em estado de graça diretamente para o céu e está com o nosso Senhor. É a realidade dos santos. Aqueles que morrem mais em estado de pecado mortal, tá? Com uma distância de fato de Deus, ok? Porque não aceitaram a graça de Deus, não se submeteram ao amor de Jesus nesta vida e não a acolheram, estes, no ato de sua morte, fizeram a sua opção por estarem distantes de Deus. Esta distância de Deus a igreja chama de inferno. Não são propriamente lugares, são estados espirituais, tá certo? A dimensão do purgatório já é céu, tá? O purgatório, na verdade, já é céu. Então, às vezes a gente pensa em lugares, né? O céu, o purgatório e o inferno. Então, essas realidades são estados espirituais, tá? Então, o céu é presença de Deus. A pessoa sempre esteve com o Senhor, morreu, faleceu em um estado de graça, essa pessoa está com Deus, tá? Essa pessoa está em estado de graça, mas tem pecados veniais, abraçou Jesus, esteve com Jesus a sua vida toda, mas teve algumas falhas, alguns pecados na hora de sua morte, a misericórdia de Deus o purifica. Então nós chamamos isso de purgatório, tá? E o inferno é esse estado de separação total de Deus, porque a pessoa infelizmente resistiu ao amor de Deus. Então não teve como ser resgatada por uma opção livre e pessoal. Ela recusou o amor de Deus. Então isto é inferno, que não é, na verdade, uma imposição de Deus. O Senhor desejaria que todos se salvassem, Todos, que todos chegassem ao conhecimento da verdade, não é? Em Cristo Jesus. Mas há a opção, a liberdade, o livre-arbítrio das pessoas. Então, no caso, isso seria imediato ali. Sim. Certo. Sim. É porque tem também assim, acho que no Apocalipse, se eu não me engano, que Jesus voltará e será feito o julgamento Sim, final. vamos lá. Então aí o que é que acontece? Há dois juízos. Há o juízo particular e o juízo universal, ok? A parousia é o termo técnico para se referir à vinda gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele voltará. Em breve nosso Senhor virá. Virá para julgar os vivos e os mortos. É a segunda vinda de Jesus. Tá? Ele veio a primeira vez, ocasião do Natal, e a sua segunda vinda, a vinda gloriosa, ele virá em grande honra e glória para julgar os vivos e os mortos. Então, esse julgar os vivos e os mortos é o juízo final, tá? O juízo particular é o juízo individual que cada um de nós terá por ocasião da nossa morte. Então, ali, quando eu morrer, imediatamente eu comparecerei ao Santo Tribunal de Cristo Jesus. E ali eu serei julgado pela minha vida e ali será definido o meu destino eterno, céu ou inferno. Agora, o juízo universal, ele acontecerá na parousia, na segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E ali haverá a ressurreição dos vivos e dos mortos, e ali haverá o juízo universal de toda a história. Toda a história vai ser passada a limpo. E ali nós compreenderemos todas as coisas. Inclusive, naquele juízo universal, você vai compreender o que o seu pecado acarretou na vida das outras pessoas também. E como a misericórdia de nosso Senhor foi conduzindo tudo aquilo. Será um momento de tremor, de certa forma, entende? Mas ao mesmo tempo de grande misericórdia, porque nós veremos como nosso Senhor tudo sustentou, o curso dessa própria história humana, às vezes tão louca, tão doída, tão machucada, e nós nem sempre compreendemos. Por isso que o livro do Apocalipse nos mostra o livro do Cordeiro, os 7 selos sendo rompidos. Então ele tem o livro nas mãos, o livro da vida.
Ele tem a história da humanidade nas mãos. Ele tem a razão de todas as coisas. E ele vai abrir selo por selo e vai desvendar todas as coisas. E vai mostrar o seu poder supremo e como a sua misericórdia e o seu infinito amor foi conduzindo a humanidade. Porque tudo está nas mãos de Deus. O mal não prevalecerá, como dirá o Papa Leão quando foi eleito Papa. Amém. Padre, no caso o espírito, quer dizer, a alma, o espírito, né? Ele pode de alguma forma se comunicar? Não. Não. Bem, não, rapidinho. É mais ou menos assim. Esse negócio do julgamento aí, o camarada fica como se tivesse tornozeleira eletrônica no meio do caminho. Aí pode ser que o cara esteja lá de boa e chega Jesus e diz: ei, tem um negócio aqui que não foi visto. Pode acontecer esse julgamento, Não. ou quem tá salvo, tá salvo. Não, quem está salvo, está salvo. Então, Veja só, quando acontece, e por que não pode se arrepender? O que você está falando aí é de arrependimento. Sim. Arrependimento só acontece enquanto você estiver vivo. Por isso que você tem que Só se vale arrepender, aqui. só vale aqui. Por Mas quê? até os 45 do segundo tempo, eu tô já indo Sim, me arrependido. mas esse é o problema. Esse é o problema. Se você deixar para os 45 segundos do minuto, segundos, né? exatamente, vai ser muito difícil que você tenha essa consciência. Você pode desesperar, entende? Por isso que a gente não pode deixar a nossa salvação para depois. Eu não sei quanto tempo eu tenho. Você não sabe quanto tempo você tem. A morte pode ser repentina, Exato. meu filho. Repentina, sem você menos esperar. Deixa Entende? de cometer os Então, pecados. então o que é que acontece? Quando você morre, o tempo acabou. Você está na eternidade. A eternidade não é tempo mais. Ela é perenidade. Ela é eterna. Então, na eternidade, não há mais antes e depois. É um eterno agora. Ali você é o que você é. Você não pode mais, eu me arrependi, eu vou ser diferente. Porque ali você já é definitivamente aquilo que você é. Então, a gente não pode brincar com a eternidade. Aqui no tempo, eu tenho um ontem, um hoje e um amanhã. Aqui eu posso mudar as coisas. Aqui eu posso me arrepender de tudo que eu vivi. E Deus pode me abençoar. Eis que faço novas todas as coisas. Vai dizer o Senhor Jesus no livro do Apocalipse. Então, arrependimento é válido para essa vida. Depois da morte, infelizmente, já era. E é com Deus. Eu não posso falar nada, a igreja também não pode dizer nada nesse sentido. É Deus, mas assim, o que a revelação, o que a palavra de Deus nos mostra é isso. E isso não é para atemorizar, mas é justamente para nos animar, para que nós possamos buscar a conversão, para que nós possamos mudar de vida e, como diz o livro de Isaías, buscai o Senhor enquanto ele se deixa encontrar. Buscai-o enquanto ele se deixa encontrar. Perfeito. Ô, Gustavo, deixa eu só dizer um negócio. Dizer ao pessoal que o papo tá muito bom, mas o padre tem compromissos, não é isso? E a gente não quer atrasar, Isso. enfim, o padre. E a gente se compromete aí, se o padre quiser, se tiver vontade, em outra ocasião, a gente marcar outro bate-papo com um pouquinho mais de tempo, não é isso? Porque tem muito assunto ainda pra gente conversar, não é isso? Tudo bem. Então, pra gente não atrasar o padre, e enfim, vamos encerrar. Segue uma. Consegue mais um? A última, só uma Gustavo. última. Vai, Gustavo. A última para o próximo. Padre, é porque isso me intriga bastante, né? Que é uma passagem que tem, eu acho que é Samuel 1:28, acredito que seja isso, que diz o seguinte, justamente essa questão de espírito. O rei Saul, antes de perder, eu acho que não sei se foi um dia antes de perder a guerra, algo do tipo, ele procura uma feiticeira, né? Não sei se utiliza esse nome, e o profeta Samuel já tinha falecido. E nessa procura dessa feiticeira, aparece um ancião que o rei Saul entende que é o profeta Samuel e que diz o que vai acontecer com ele, que ele vai morrer, que os filhos dele vão morrer, entre outras coisas. Então, aí onde isso me intriga por isso, porque se o profeta Samuel tinha falecido e ele aparece ali para o rei Saul, o que foi aquilo? Certo. Um espírito? Não? Veja só, nós podemos ter visões, tá certo? Nós podemos ter intervenções divinas, tá? Então, muita coisa na Sagrada Escritura são alegorias. Então, Jesus mesmo, diante de Abraão e Lázaro, né, da história de Lázaro, do pobre Lázaro, ele vai falar isso de maneira categórica. Ele pega uma imagem onde morreu Lázaro, que era um pobre, morreu o rico,
que esbanjava e Lázaro sempre estava à porta do rico. Lembram dessa parábola? Sim. Então eles morreram, tá certo? Depois que eles morreram, todos foram para o céu, para o seio de nosso pai Abraão. E ali tem um grande diálogo entre eles. E na parábola o próprio Jesus deixa isso muito claro, né? Quando o rico vai dizer assim: Pai Abraão, manda que eu vá até lá para divertir aos meus irmãos, para que eles não passem a mesma coisa e venham para esse lugar de tormento. E Abraão vai dizer: os que estão aqui não podem ir para lá e quem está lá não pode vir para cá. Entende? Então, tem muitas imagens na Sagrada Escritura que a gente precisa também compreender. Nós temos gêneros literários, tá? Nós temos alegorias, nós temos parábolas. Então, é importante compreender essas nuances, para depois não tirar conclusões também equivocadas, tá certo? Perfeito. Muito bem. Perfeito, é Então isso, né? fica isso. Fica assim, né? Ficamos assim, mas Porque a conversa- de antemão, eu queria demais que o senhor arrumasse outro tempinho desse pra gente bater um Tá papo. certo, Porque vamos ver, até vamos porque combinar. o pessoal é carente, né, Sim, de sim. saber mais um pouco. Até a certo. gente que acha que sabe um pouquinho, Sabe de quando nada. pega alguém que sabe. Né? Tudo Então, bem, enfim. tá certo. Pessoal, espero que vocês curtam aí, se inscrevam no canal. Obrigado aí por quem tá já dando feedback, né, dizendo pra gente aí, encontrando na rua, dizendo que tá gostando bastante, enfim. Vão lá, a paróquia de São Vicente, Isso. assistir a missa que o Padre Leandro celebra, enfim. E aí, Gustavinho? Não, maravilha, muito obrigado pela presença, Padre Leandro. E vamos conversar aqui para ver se ele vem em outra situação aí. Tudo bem. Né? Mas aí vai dar continuidade, porque tem muito assunto. Eu acho que daria no mínimo umas 4 ou 5 horas aqui. E se o pessoal botar para perguntar, pronto. Obrigado, Padre. Tranquilo, disponha, uma alegria. Deus os abençoe sempre. Amém.